Neste vídeo, vamos apresentar um inversor. Mas antes de iniciar, o que é um inversor? Simples, é um equipamento que converte corrente contínua para corrente alternada. Então na tela temos representado uma entrada de energia de corrente alternada a 127 volts ou 220 volts, e isso é independente. Essa representação, quando precisamos converter ela para 12 volts, usamos normalmente um transformador. E o transformador correspondente a 12 volts, vai me trazer aqui como exemplo uma corrente alternada de 12 volts. Logo, se eu preciso converter ela numa corrente contínua para usar, por exemplo, em equipamentos eletrônicos, então eu vou ainda passar por mais uma etapa, que é uma ponte retificadora com um filtro. E aí sim eu transformo em corrente contínua. O que quer dizer a corrente alternada? Eu estou andando, entre aspas, com a corrente nos dois sentidos, ou seja, ela é alternada, ela alterna o sentido. Enquanto a corrente contínua eu estou num sentido só e, como mostra o gráfico, com toda ela acima da linha. Existe uma outra forma de fazer essa conversão usando uma fonte chaveada. A fonte chaveada, ela converte também os 127 ou 220 volts em 12 volts. A diferença é que ela, dentro da sua etapa de conversão, ela já transforma a saída em corrente contínua. Ambas as soluções têm suas vantagens e desvantagens, e eu explico bem a diferença etapa por etapa no vídeo que eu vou deixar o link para vocês verem. Muitos já me perguntaram e tentaram fazer e não funcionou, se poderiam fazer o seguinte: ligar uma bateria, 12 volts, num transformador, ligando no secundário, ou seja, invertido o transformador, e saindo no primário para que saia os 220 volts. Não, isso não é possível. Por um simples motivo. Eu estou entrando com uma corrente contínua, não vai sair uma corrente alternada. O transformador, ele funciona baseado na variação de tensão. E vejam que aqui em cima, ele trabalha em ambos os lados corrente alternada. Ora, então eu posso pegar uma fonte e ligar invertido? Também não. O circuito eletrônico dela não é feito para que possa ter uma entrada 12 volts e uma saída 127 ou 220. Mas ela tem um irmão que faz isso de forma invertida, que é o inversor. Então o inversor nada mais é do que uma entrada contínua 12 volts e uma saída alternada. Alguns podem comentar: puxa, mas o inversor é um equipamento muito caro. Não é, e nós vamos mostrar inclusive nesse vídeo. A própria Mancela tem versões de 1000 watts que custam menos de $100. Imaginem quanto custa uma fonte chaveada de 1000 watts. Então não é um equipamento mais caro, eu só não tenho muitas opções às vezes de equipamentos de pouca potência, mas não é um equipamento muito caro. Eu posso fazer um inversor em casa? Posso. Existem diversos circuitos de inversores, mas uma saída senoidal pura, como é chamada, é um circuito um pouco mais complexo. Então existem vários circuitos de inversores, mas que a saída não é uma senoidal pura, como é o caso deste inversor que nós vamos apresentar hoje. Então essa é a lógica do inversor, e sem demorar mais, vamos conhecer o inversor 5000W da Mancela. O inversor Mancela 5000W é parte de uma linha que inicia com potências de 1100 watts até 3500 watts. O modelo 5000W tem a potência nominal de 2500 watts, entrada de 12 ou 24 volts, definidos na compra, e saída de 220 volts. A saída senoidal pura é de 50 Hz por padrão, mas pode ser reconfigurada para 60 Hz. E vindo aqui falando um pouco sobre esse inversor, ele é um equipamento bonito. Normalmente os inversores têm um invólucro parecido com esse, um invólucro todo de alumínio. Ele tem as duas entradas aqui da bateria, com dois coolers para refrigeração. Tem ainda aqui o painel digital, um painel bem completo. Modelos mais simples não tem, esse aqui tem um modelo um pouco mais sofisticado, então ele já vem com um painel digital com diversas informações que nós vamos ver logo em seguida. E a saída, uma tomada universal. A tomada universal, já fiz alguns testes, todos os encaixes são bastante precisos. Muitas vezes as tomadas universais elas não têm um encaixe preciso, né? Fica um pouco solto, mas essa aqui pareceu ser interessante. Além do próprio inversor, aqui em cima indicando, esse aqui é um inversor 12 volts,
existe a versão 24 volts. Mas depois nós vamos entrar em todos esses detalhes. Deixa eu só terminar de mostrar aqui o que mais vem com ele. Eu nem tirei do invólucro porque eu nem usei ele para testar, mas ele vem com cabo de bateria, um cabo até bem grosso, né? Para poder fazer ligação numa bateria. Vem os plugs também bem reforçados. Fusíveis reserva. E os bornes aqui em cerâmica para serem colocados aqui a conexão junto ao plug. E o manual. Com todas as características de cada um dos modelos. Então como é que eu vou fazer a ligação para a gente poder testar ele um pouco? Eu vou fazer a ligação com a fonte de bancada, não é o ideal. Ela vai me permitir no máximo 12 amperes em 12 volts. Nós não vamos chegar a tanto, mas é claro que num produto desses de 5000 W, que não é 5000 watts, a potência dele é 2500 watts, chegando a pico de 5000, mas é 2500 watts. Tá? É uma potência já bastante grande, né? Se nós estamos falando aí de uma saída de 220 volts, que esse aqui é uma entrada 12 volts, saída 220 volts. Eu estou falando em mais de 10 amperes na tomada de saída. 220 volts para 2500 watts, então estou falando de mais de 10 amperes. Então ele supre, acho que a maioria das necessidades de um inversor. Acho que é o tamanho ideal de inversor. Mas a linha da Mencela tem também inversores de 1000 watts com preços muito acessíveis. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e vou colocar nos comentários também, porque às vezes as pessoas não conseguem acessar a descrição, para vocês verem toda a linha deles. Então eles têm desde 1000 watts até 3500 watts. Então, inversores desse mesmo modelo, muda algumas coisinhas, muda que os mais potentes acabam tendo 2 tomadas, para cada tomada tu poder ter 10 watts de saída, e também muda o display. Nos modelos mais simples é um display modelo 7 segmentos, né, e não esse modelo digital. Vamos fazer um teste ligando ele e fazendo alguma visualização rápida. Então, já estou com ele conectado. Vou colocar o multímetro para a gente ver se é a entrada de 12 volts, qual a saída. Eu liguei ele, estou deixando ele sem o botão power ligado. Então ele está desligado. Eu estou entrando com 12 volts e meio, um pouquinho mais do que 12. 12 volts e meio. E estou limitando a 5 amperes. Ele está uma saída ali de 12,49. Ou seja, o consumo dele desligado é zero. O que é bom, ele não tem nenhuma fuga, nenhum consumo parasita. Agora eu vou ligar o interruptor. Então ele está fazendo agora a ligação. Então aqui em cima eu consigo ver a saída, 222 volts. E consigo ver também o consumo em watts. E consigo ver a entrada. Ele está recebendo 12,2 volts. Vamos testar a saída então com o multímetro. Corrente alternada. Está lá, 223 volts. Perfeito. A saída está ok. Vejam que eu estou sem consumo, eu estou só com ele. E aí ele já gasta aproximadamente 90 miliamperes. É quase 12 watts para 12 volts. Se a gente medir aqui os hertz, nós vamos ver que ele está com 50 hertz. E ali na embalagem ele fala AC Output 220, 50 hertz. Bom, mas a nossa atenção aqui é 220 volts, 60 Hz. Esses 50 Hz podem ser alterados para 60 Hz. Vamos ver como é que a gente faz isso. Olhando para a tampa dele,
Veja, realmente é um alumínio bem reforçado. Provavelmente funciona como um dissipador completo do produto. Vamos dar uma olhada por dentro aqui rapidamente para conhecer o produto. Então eu tenho aqui os transformadores com os MOSFETs na ponta. Aqui estão os capacitores, veja que tudo é duplicado, são duas linhas. No meio os diodos. E aqui a gente tem os conjuntos de resistores, sendo que são 2 para cada um dos transformadores. Aqui são os fios bem grossos, são conjuntos de fios, então saem 4 conjuntos de fios vermelhos e 4 conjuntos de fios pretos. Passam pelo indutor, um indutor bem robusto, pelos capacitores e pelos conjuntos aqui dos BJTs, que vão fazer depois a nossa senoidal perfeita. Aqui um pequeno filtro. E é isso. Aqui nós temos a parte, digamos, microcontrolada, né? Aqui está o painel, um painel bem interessante. Aqui alguns ajustes. E aqui nós temos alguns botões que vão fazer as mudanças. E é esse botãozinho aqui que vai mudar de 50 para 60. Só que não adianta eu apertar ele agora. Eu preciso apertar com ele ligado, já que não é um interruptor físico, é um interruptor lógico. Veja que aqui eu tenho capacitores de tamanho diferentes, mas isso não é um erro, ou porque não tinha um capacitor botaram outro. O desenho do produto é assim. Ele é desenhado com linhas com diferenciais. Tanto é, se a gente olhar aqui os conjuntos de resistores também são diferentes. Então eu tenho 4 aqui, 3 aqui. Então ele tem um balanço diferente e aí o trabalho da engenharia que construiu esse equipamento fez assim. Podem ver que até o círculo que marca onde são os capacitores são de tamanhos diferentes. Então não é por erro ou porque não tinha um e botaram outro, e sim porque é o desenho da engenharia que construiu ele. De qualquer forma, olhando assim, parece tudo muito bem construído. Espaçamento bom, componentes parecem decentes, tudo certo. Eu vou ligar ele agora para a gente fazer a mudança de 50 para 60. E já vou colocar aqui o multímetro na escala de Hertz para a gente poder testar. Não preciso dizer que agora tudo precisa de muito cuidado. Fez a ligação. 220, vamos ver quantos Hertz eu tenho aqui. 50 Hertz. Hz. Então eu vou apertar esse botão. Passou a 60 Hz. Então agora ele está configurado para 60 Hz. Vou desligar. Zerou, né? Vou ligar de novo. Ele mantém os 60 Hz. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a bateria para ver se ele mantém os 60 Hz. Desliguei a entrada de energia, então não tem mais energia entrando aqui. Vou esperar um pouco para ver se algum capacitor possa estar carregado ainda. Não parece, porque ele está zerado. E agora eu vou ligar de novo. Mantém 60 Hz. Bom, ainda bem, né? Porque imagina se cada vez que eu faço um desarme, que eu desligue ele, eu tenho que abrir ele para reconfigurar. Mas legal, pelo menos agora a gente viu por dentro como é que ele é. E eu acho que é legal a gente olhar todos esses detalhes por dentro também. O inversor Mensala 5000W é um produto considerado compacto para sua potência. Tem 30 cm de profundidade com 15 de largura e 7 cm de altura. Seu peso é de 2,5 kg.
Considerado leve para o padrão de potência. Os ventiladores de resfriamento iniciam automaticamente quando a temperatura excede 45 graus Celsius para evitar o superaquecimento do inversor. Agora nós vamos fazer alguns testes no osciloscópio para ver se a saída de onda é realmente uma saída senoidal, que é o grande diferencial, um equipamento com essa potência ter uma saída senoidal perfeita. Então nós vamos testar isso ali no osciloscópio, mas eu queria comentar algumas coisas, características dele bastante interessantes. Então ele tem toda uma questão de proteção contra aquecimento, contra sobretensão, contra subtensão, contra sobrecorrente, sobre potência, contra curto. Tudo isso ele tem com um desligamento automático e com um alarme. Tem um controle bastante inteligente de proteção, o que sempre é muito bem-vindo, né? Principalmente nesse tipo de equipamento aqui que mexe com esse tipo de tensões. E eu ainda queria falar um pouco sobre a questão da bateria na entrada, mas isso eu vou deixar para falar no final do vídeo, que eu acho que é muito interessante, mas é uma coisa muito mais voltada à questão de como eu vou utilizar o inversor do que desse inversor propriamente dito. Então no final do vídeo eu falo um pouco sobre a questão das baterias. Vou ligar a saída e vou ligar ele. E lá está a nossa onda senoidal. Uma senoidal perfeita, 60 Hz perfeitos. Está aí a nossa senoidal. Não preciso nem mexer nela, ela está trazendo o desenho perfeito de senoide para esse tipo de equipamento. Estou apenas com 12 watts. Vou ligar agora uma lâmpada fraquinha, uma lâmpada aí de 15 watts, só para ver ampliar. Isso aqui deve chegar a 25, 30 watts de consumo. Um pouco mais, né? Vai a 35 watts de consumo. Então tá aí, estou com uma lâmpada ligada agora. A senoide continua perfeita. Então ele continua com uma saída senoidal perfeita, que é o que a gente busca. E tranquilamente não está aquecendo nada, né? Estou com uma potência relativamente baixa para ele. E quando ele aquece, ele liga automaticamente. Ó, ligou da fonte. Ligou da fonte. Inclusive, relembrando, né? Eu falei um pouco dessa fonte quando a gente montou. É uma fonte muito, muito legal. Mas esse cooler dela é infernal. Vou voltar aqui e falar, espero que não fique muito barulhento. Bom, então tá aí funcionando com carga e sem carga, senoidal perfeita, sem nenhum problema. É realmente um produto bem legal da gente mexer. Então aqui ele está mostrando 13 watts de saída. E uma entrada de 12.2. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma subtensão, eu vou baixar para 11 volts e meio. Então vejam que eu botei 11 volts, ele marca 11 volts e ele entende que a bateria está fraca aqui do lado. Então isso é legal porque ele já tem a medição da bateria. Vou voltar para os 12.3 agora. Tá lá, então uma entrada de 12 volts perfeita. Então vamos falar dos pontos positivos e negativos enquanto eu fecho a carcaça dele aqui. Bom, pontos positivos. Acho que o tamanho dele é adequado, a construção dele é boa, o material dele é ótimo. A saída senoidal dele é perfeita, então acho que isso é bem interessante. Ele tem entrada de 12 e 24 volts, então também tem essa opção de escolha, né, da saída dele. Também tem a opção 50 e 60 Hz. Então assim, é um inversor de ótima qualidade. Mas eu quero ressaltar as quantidades de sistemas de proteção que ele possui. Então todo tipo de proteção possível ele já tem incorporado. Esse painel de funções também é muito legal, no momento que ele mostra tanto a entrada quanto a saída, quanto o consumo, tudo no próprio painel, e ainda mostra nível de bateria. Então isso
deixa ele bem completo, deixa uma solução bem completa. Realmente eu gostei bastante da grossura desse alumínio, desse produto. Além do que, muitos dos inversores são prateados, mas esse preto aqui ficou show de bola. Pontos negativos dele. Bom, o que eu posso dizer de pontos negativos? Eu posso dizer algumas coisas que eu gostaria. Então eu gostaria que ele já viesse com 60 Hz e eu gostaria de ter duas saídas de tomada de vez uma só. Mas isso é só gostaria, não vejo problema nele. O único problema realmente que eu vi nele é a questão da troca de 50 para 60 Hz, que precisa ser feito internamente com ele ligado. Então eu já recomendo, né, usar alguma coisa que não seja condutora, porque se na apertar caiu a ferramenta, vocês podem danificar o equipamento de uma forma irreversível. Então o único ponto realmente negativo para mim foi esse, a questão da troca da frequência de 50 para 60 Hz ser interno e ser com ele ligado. De resto, eu acho que é um equipamento muito interessante para quem procura um inversor. E antes de finalizar, eu queria falar um pouco da bateria. Muitas vezes a gente usa, e eu cheguei a pensar em pegar aqui a bateria até do carro, coisa assim, para poder mostrar uma bateria, mas a gente acaba usando bateria de carro para fazer um tipo de no break, ou um tipo de circuito quando falta luz. E eu queria falar um pouco, aproveitar esse momento que a gente está falando desse equipamento para falar um pouco sobre a questão das baterias. Existem dois tipos de baterias estacionárias e baterias automotivas. A bateria estacionária é sim propícia para esse tipo de solução. A bateria automotiva não é. A bateria automotiva ela não é feita para que eu tenha uma descarga constante da bateria. Ela é feita para que eu gaste no máximo 10% da bateria, que é o consumo básico dela, e ela gera uma grande potência em curto espaço de tempo. Então ela tem lâminas finas e ela é feita para carro, para dar o start no carro. Tanto que a gente fica virando o carro 3, 4 vezes, a bateria começa a falhar, porque ela não é feita para ter uma saída constante. Então ela não é a solução ideal para esse tipo de solução, onde eu vou usar um inversor e vou ligar um equipamento no inversor. Já uma bateria estacionária sim é construída para esse tipo de solução. A bateria estacionária permite descarregar de até 80% dela. Ela é feita com chapas mais grossas. Então ela tem uma vida útil mais longa do que a bateria de carro. É uma bateria que vai durar 5 anos sem problema nenhum. Então a bateria estacionária é a bateria indicada. Então se vocês forem comprar uma bateria para poder usar no inversor, procurem uma bateria estacionária. Ela é um pouco mais cara, mas ela compensa pela durabilidade e porque ela é feita para esse tipo de solução e vocês não vão ter problema. Então acho que é aproveitar esse momento para falar um pouco de um conhecimento diferenciado que talvez alguns de vocês não sabiam, mas explicar um pouco dessa questão da bateria. Então se for usar um inversor, use uma bateria estacionária. E é isso. Para quem tem interesse, esse é um equipamento de boa qualidade com um bom custo. A versão 5000W, que é de 2.500 watts, é a maior com essa estrutura. Depois, a versão de 6.000 e 7.000, né, 6.000W a 7.000W, já tem duas saídas de tomada, já tem uma estrutura mais robusta e o peso dele chega a dobrar o tamanho desse aqui. Então esse é o inversor, o Mencela 5000W, um equipamento de boa qualidade, até porque se não fosse, normalmente eles não querem mandar para review, né, porque pode ser detonado, mas não, é um equipamento de boa qualidade, acho que vale a pena, o link da Banggood está aqui embaixo. A propósito, sim, eu fui taxado nele, então foi quase R$300 a taxa, né, o imposto da alfândega, por um equipamento um pouco maior, um pouco mais pesado, talvez as versões menores não passem por isso. Mas valeu a pena, é um equipamento que realmente compensa. Era isso e falei.